Fala galera, belezinha? Espero que estejam bem por aí. Eu queria dar as boas-vindas, né, a esse mini curso de Fortran, de programação científica em Fortran. E nesse vídeo de hoje vai ser um vídeo bem curto. Eu queria basicamente bater um papo com vocês para falar um pouquinho sobre Fortran e sobre programação científica, bem rapidamente assim, mas principalmente assim ensinar vocês a instalar os programinhas iniciais que vocês vão precisar ter nos seus computadores para poder tipo, acompanhar esse mini curso. Eu quero que seja tipo, um rolê bem prático, assim, sabe? Né? Muitas vezes eu vejo que existe essa questão assim, de uma grande dificuldade do aluno de engenharia ou de ciências exatas de um modo geral de quebrar essa barreira da sua dificuldade com programação porque falta exemplo prático, assim, né? Então eu não queria ficar aqui filosofando muito nesse mini curso de Fortran, não. Mas eu acho que é importante que a gente bata um papo, assim, rapidamente aqui nesse vídeo de hoje, antes de sair para os exemplos, né, de como é que instala os programas e tal, sobre a ideia da linguagem, né? O Fortran não é uma linguagem muito usada, assim, no mundo comercial, e acabou ficando muito assim restrita aos currículos acadêmicos. É uma linguagem que cientista adora, cientista e engenheiro adora Fortran, né? E aí você poderia falar assim, por quê? Assim, não sei te responder ao certo, sendo bem sincero. Eu sinto que existe aí uma questão assim cultural, né? O Fortran ele começou nos anos 50 com a IBM. Fortran significa é um pedaço da expressão, né? IBM Mathematical Formula Translation System. Então Formula Translation ficou Fortran, né? E aí surgiu essa linguagem de programação assim. Mas você repare que já tem a palavra matemática no nome da própria linguagem, assim, né? Então a IBM tentando desenvolver um sistema de fórmulas matemáticas no qual você conseguisse é, programar ali certas lógicas assim de comandos que deveriam tratar de números usando fórmulas matemáticas, acabou virando essa linguagem de programação assim. E o Fortran teve várias versões, assim, né? Ele começa em 58, se não me engano, 56, não sei, bem nos anos 50. E nos anos 60 já era a linguagem assim preferida pelos cientistas, né? Porque o Fortran tem grande capacidade de processamento de dados, né? Essa é uma vantagem do Fortran, assim. Não é uma linguagem assim muito sofisticada em termos de recursos de sintaxe ou de semântica, mas é uma linguagem para a qual a indústria de processadores e de compiladores foi meio que evoluindo junto com o Fortran, né? Então, nos anos 60 existiam compiladores de Fortran muito eficientes que faziam com que os processadores da época conseguissem lidar de maneira eficiente com a computação numérica de grandes quantidades de dados, assim, né? Então, os físicos e os engenheiros e os cientistas acabaram adotando Fortran. Assim. E aí, com o passar dos anos, outras versões foram vindo. Uma das mais famosas, a versão de 77, Fortran 77, né? E depois em 95 teve outra versão também mais famosa. E essas versões, o que vai mudando de uma para outra, são incorporações na sintaxe que vão sendo estimuladas por uma competição dessas linguagens de programação. Porque primeiro era o Fortran, aí depois veio já o C, né? Aí depois C++, e aí essas outras linguagens que foram surgindo com novos recursos de paradigmas computacionais, de formas de você se estruturar um código, foram estimulando também o Fortran a se adaptar. Né? E acabou ficando uma linguagem muito usada por engenheiros e por cientistas, assim, né? No começo era uma linguagem puramente imperativa, no sentido de que as estruturas dos códigos elas eram muito voltadas assim para chamadas e procedimentos. Então, subrotinas, você vai chamando procedimentos de cálculo, né, que é um pouco diferente desse paradigma da programação orientada a objeto, no qual você tem objetos ali no teu código com certas propriedades, atributos que interagem entre si. Né? Acaba que hoje em dia a maioria das linguagens de programação é meio que multiparadigma. Você pode usar um misto dessas duas abordagens, assim. Mas eu não quero ficar também aqui filosofando muito sobre abordagens e paradigmas de computação, né?
eu quero dar alguns exemplos práticos de como é que a gente usa o Fortran para resolver problemas de ciência, de um modo geral, tá? Mas eu queria dar essa breve introdução aqui para vocês, para que vocês entendam que, assim, existem milhares de linguagens de programação, cada uma com suas características. O Fortran vai ser melhor do que algumas linguagens em algumas coisas e vai ser pior em outras, assim, né? Acaba que, assim, para o cientista, quando ele aprende a usar Fortran e se acostuma, aquilo que as pessoas consideram tipo desvantagem do Fortran, para mim já não é. Porque eu aprendi a programar em Fortran o suficiente para que é, essas características da linguagem que algumas pessoas enxergam como desvantagem, uma linguagem muito rudimentar, você tem que programar tudo ali e tal, eu acabei me adaptando, assim, então para mim não é desvantagem. E a grande vantagem, bom, existem compiladores muito bons de Fortran hoje em dia que conseguem rodar códigos escritos em Fortran de uma maneira muito eficiente, usando programação em paralelo, né? E assim, recursos sofisticados de programação científica. Então, é uma linguagem robusta, compilável e eu gosto de Fortran. Eu acho muito massa, tá? Então, sem mais delongas, assim, o que eu poderia dar de dica, assim, né, para vocês que querem começar a aprender a programar, sei lá, em Fortran, né? Primeira coisa, assim, é o sistema operacional. O Fortran já é uma linguagem, assim, muito do meio científico, né? E o meio científico, né, também tem uma certa predileção pelo uso de um sistema operacional não proprietário. Então eu uso Linux desde 2006. Eu comecei a fazer ciência em 2005, quando eu era aluno de graduação em engenharia, moleque, tinha 19 anos de idade, 20, sei lá, era muito jovem, estava no quinto semestre da engenharia. E comecei a fazer atividade de programação científica e tal, e comecei a usar Fortran e também foi a mesma época que comecei a usar Linux, tá? Então, assim, recomendo que você tenha alguma distribuição do Linux no seu computador. Ah, mas eu nunca usei e tal. Cara, essa minha tela aqui é isso, né? Tipo, tem essa estrutura. Isso aqui é o Ubuntu, é a versão que eu uso. Eu nem sei qual versão que é, deve ter aqui em algum lugar assim essa informação. Deixa eu ver detalhes. É a 18.04, então ela foi lançada em 2018. Já tem a versão 20.04, mas eu não baixei ainda. E aí uma dica, né? Vai instalar o Ubuntu, instale a versão LTS, que é Long Term Support. As versões mais livres de bug, assim, tá? E aí, assim, não me adaptei, não sei se eu vou me adaptar a usar o Ubuntu, faz um dual boot, né? Você tem uma máquina com Windows, baixa o Ubuntu, é gratuito, e separa um pedaço do seu HD para você instalar o Ubuntu e testar e ver se você gosta. Assim, é uma distribuição muito bacana de um sistema operacional que eu adoro, que é o Linux. Eu hoje em dia não tenho Windows mais em nenhuma máquina minha, ou nunca nem tive também Mac OS, nunca, desde que eu comecei a usar Linux eu nunca mais usei Windows assim, né? E aí eu uso o meu Linux para tudo hoje em dia, para gravar música, para gravar aula, para fazer ciência, para escrever artigo, para escrever programa, então fica aqui a dica, tá? No Linux, velho, para você instalar tipo um compilador de Fortran, tem o GFortran, né? Você vai abrir um terminal aqui e você vai escrever o seguinte: sudo espaço apt traço get espaço install g Fortran. Esse sudo apt get install é uma sequência de comandos que você vai usar para instalar programas de um modo geral, assim, que já vão estar num repositório do Ubuntu, né, que já vem no sistema dele operacional instalado. O GFortran é um compilador de Fortran da GNU, é o mais simples, funciona bacaninha, gratuito para Linux. Eu não sei, assim, eu já tenho ele aqui já instalado. Se eu der Enter, ele vai pedir uma senha, eu vou pôr minha senha, e aí ele vai falar que eu já tenho, né? Então, lendo informação, GFortran is already the newest version, porque aqui eu já tenho. Se você não tiver, ele vai perguntar, tem certeza que você quer instalar? Aí você aperta Yes, né? Y e dá Enter, ou S, se for em português, e dá Enter. E ele vai instalar o GFortran. Esse é o primeiro bizu. Aí você vai ter já um compilador já instalado. O que eu uso não é o GFortran, o meu compilador de Fortran. Ele é um pouco mais robusto. Você vai abrir o Chrome aqui e você vai escrever Intel Fortran Compiler. Esse aqui é um excelente compilador de Fortran que eu uso desde
da época do meu mestrado, se não me engano, né? Mas usei bem mais assim no doutorado e tal, e todo assim o meu código numérico da minha tese foi escrito no Intel Fortran Compiler. Agora ele é meio chatinho de instalar, por quê? Você vai entrar aqui no site da Intel, né? E aí a Intel disponibiliza algumas licenças gratuitas desse compilador para a comunidade acadêmica. Então, alunos, professores que tenham e-mails institucionais conseguem pedir uma licença gratuita do Intel Fortran Compiler para você poder instalar na sua máquina. Eu nem lembro como é que estava aqui, né? Mas tem aqui, ó, Download Intel Parallel Studio, no qual esse Intel Fortran Compiler está contido. Tem essa aqui que é 30 dias. Se não me engano, tem que pôr assim, ó, Intel Fortran Compiler, Student, sei lá, alguma coisa assim, Academic License. Aí você vai vir aqui, deixa eu ver, deixa eu pôr Linux. Aqui, essa aqui, Download Intel Parallel Studio, não sei o que, para estudante. Aí você vai ter que fazer um registro no site da Intel, preencher seus dados ali e tal. E aí eles vão te mandar por e-mail essa parte é importante, tá? Porque a instalação não é trivial, assim, sempre dá confusão. Mas eles te mandam por e-mail, deixa eu ver, porque eu acho que eu esses dias instalei o meu aqui no meu PC, porque dura um ano a licença, aí expira, você tem que pedir de novo. Eu tenho a de professor, que eu sempre peço, né? Downloads, cadê? Parallel Studio. Vai vir esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo é zipado, tá? TGZ. Você vai descompactar aqui. E aí você vai ter essa pasta. Aí você vai abrir um terminal aqui na pasta. Se você não estiver conseguindo abrir um terminal na sua pasta, talvez você tenha que instalar uns plugins no Linux, né? Que é o Nautilus, Nautilus Action, se não me engano, e o Nautilus Open Terminal. Eu não sei se nas versões atuais do Ubuntu isso é necessário, tá? Mas enfim, se não tiver conseguindo abrir um terminal na própria pasta, instale o Nautilus Actions e o Nautilus Open Terminals, que são espécies de scripts, né, que você vai instalar aqui que vai te possibilitar que você abra um terminal em qualquer pasta. E aí você vai entrar como superusuário, sudosu, vai pôr tua senha e vai pôr ponto barra install. Se você pôr só IN e apertar Tab, ele vai autocompletar, porque ele já identifica que existe aqui um arquivo install.sh. Então vai ser um install, e aí você vai dar Enter, e aí você vai só seguir as instruções aqui do terminal. Em algum momento ele vai te pedir para escrever a licença que a Intel mandou para o seu e-mail, você vai pôr ali a licença, ele vai demorar um tempo para instalar, vai baixar um monte de... uns 2 GB, assim, porque ele vai instalar várias bibliotecas, e compilador, e debugador, vai instalar tudo que você precisa. Aí, velho, não está pronto ainda, você vai ter que fazer o seguinte, depois que você instalar isso daqui, você vai ter que vir na sua pasta pessoal, abrir um terminal aqui, e você vai abrir um arquivo oculto, entrar como superusuário, que é o bashrc. Aí você vai escrever gedit. Gedit é um editor de texto, né, do Linux. Inclusive é nesse editor que eu escrevo os meus programas em Fortran. E .bashrc. Ele vai demorar um tempinho, talvez, para abrir esse arquivo, assim, porque é um arquivo oculto que vai estar lá no na sua pasta home. E aí você vai ter que adicionar um comando a esse arquivo oculto depois da instalação do Intel Fortran Compiler, para que o terminal, na hora que você for escrever a sequência de comandos que vai puxar, que vai rodar o programinha, que vai compilar, que vai gerar o executável, entenda isso. Então ele vai abrir esse bashrc e aqui no final você vai escrever isso aqui, ó, source espaço barra opt barra intel barra bin barra compiler vars.sh espaço intel 64. Esse é o comando, né, que você vai ter que escrever. Você vai salvar o bashrc, você vai fechar aqui e você vai atualizar o bashrc depois que você salvar. Fazendo o quê? Ponto espaço ponto barra ponto bashrc. Aí com isso ele vai atualizar o bashrc. Para você testar se o teu terminal está conseguindo identificar o Intel Fortran, escreve IFO e aperta Tab. Se ele completar com IFORT, ele entendeu. Você está com o Intel Fortran Compiler aqui já instalado. Ponto. Esse aqui é o primeiro ponto, tá? Como é que você vai programar alguma coisa? Você vai programar isso num editor de texto. Você vai abrir então o gedit. Né? Você pode abrir um terminal aqui, escrever gedit.
Se ele não reconhecer, é porque você não tem esse editor instalado. Então você vai escrever sudo apt get install gedit enter. E aí ele vai instalar o gedit. Uma vez assim que você tenha ele já instalado, você vai pôr gedit enter. Ele vai abrir um editor de texto, um bloco de notas. Mas isso é muito chato, isso é muito boring. Aí você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, ó. Opa, foi mal. Nessa coisinha aqui, nessas 3 linhas. E você vai colocar ver, modo de destaque. E aqui vão ter várias linguagens de programação que o Gedit já entende. Olha que maravilha. Aí você vai vir aqui em Fortran 95 e vai selecionar. Não aconteceu nada diferente. Por quê? Porque realmente não é para acontecer. Quando você faz isso, você está simplesmente falando para esse editor que ele vai ter que dar algum destaque para comandos que ele entenda serem de Fortran. Então, por exemplo, program. Ah, ficou vermelhinho. Então, põe aqui end. Ele entende que são comandos de Fortran. Real, vou definir uma variável real. V, um vetor com 100 termos. Então ele vai pôr no rosa, verde, né? Por exemplo, exclamação. Aqui faço um comentário. Então ele entende de azul, de vermelho, de verde, de dar cores para comandos que ele entende que são comandos de Fortran. Tá? Então aqui você já vai escrever o teu código. Então vamos pegar um código mais imbecil do mundo, vamos fazer um código tipo calculadora, só para você aprender a compilar alguma coisa, sei lá. Então eu vou definir uma variável real A, uma variável real B, uma variável real C, sei lá. E aí eu vou escrever na tela, write, esse asterisco, vírgula, asterisco, para falar que eu não estou escrevendo isso no arquivo, mas na tela mesmo. Então esse primeiro lugar fala aonde estou escrevendo, se for um arquivo eu tenho que abrir aqui com algum comando, um arquivo e tal. Eu vou ensinar isso nas próximas aulas direitinho e tal. Isso aqui é só para a gente escrever um programinha bem simples inicial. E esse segundo asterisco é para falar que eu não estou especificando um formato para aquilo que eu vou escrever. Mas eu vou escrever na tela, num formato qualquer, a seguinte frase. Digite o número A, sei lá. Opa, foi mal. Aspas, né? E aqui eu vou ler A. Depois, digite o número B. E aqui eu vou ler B. E aí, sei lá, vamos supor que a gente queira somar. Aí você vai falar então que C vai ser igual a A mais B. Aqui ele pôs um C azul, por quê? Porque numa versão bem antiga do Fortran, Fortran 77, você usava C para fazer comentário. Então, por exemplo, C, comentário. O que é azul não vale. Né? Hoje em dia você põe exclamação para fazer comentário, na versão 9.5 para frente. Então você dá um espaço aqui para ele sacar que não é um comentário, que é uma variável C mesmo, tá? Então C igual a mais B. E aí, sei lá, eu vou escrever aqui. O resultado da soma de A mais B é, aí, vírgula, C. Uau, que programa boring. Aí você vai salvar isso daqui. Você vai salvar isso aqui com um nome, por exemplo, programa soma.f90. Esse é o programa. Tá, e aí, o que você faz com ele? Aí você vai rodar ele. Aqui, ó, apareceu o programa soma nessa pasta. Eu estou aqui nessa pasta. Se eu escrever ls, ele vai mostrar os arquivos e pastas que tem ali naquela pasta. Apareceu aqui um programa soma. Agora eu tenho que compilar esse código. Então você vai pôr ifort, espaço, programa soma. Quando você põe tab, ele vai autocompletando aquilo que ele entende ter na pasta já. Aí deu um erro. Por quê? Porque eu tenho um programa que eu escrevi aqui e não falei o nome do programa. É bom porque quando você compila aqui as coisas no terminal, ele te fala os erros de sintaxe, né? Então aqui está o próprio feedback, o próprio log. Então o erro é que eu não coloquei o nome do programa, sei lá. Então vamos pôr programa, cadê? Não, esse aqui é outro programa que eu estava fazendo aqui agora. Cadê meu programa soma? Tá aqui, programa soma, program, somando, somas, foda-se, tá bom aqui. Aí a gente volta por terminal, aperta para cima, pronto, agora não deu nenhum problema, eu tinha esquecido de colocar o nome do programa, foi mal. Apareceu um arquivo novo aqui, arquivo a.out, se eu apertar ls, ó, apareceu em verde aqui um arquivo a.out, o verde é arquivo executável. Então aqui é o programa, tá pronto o programa. Quero rodar o programa, então vamos limpar aqui, apertar um clear, ponto barra, é o que você vai rodar para digitar para rodar programas. Ponto barra a.out. Enter. Aí até aqui já é o problema. Digita o número A. O número A vale 10. O número B vale 15. A soma é 25. Ele pode ter um 25.0000 porque ele coloca tipo em formato de número real. Por quê?
Porque aqui no programa eu defini que seriam números reais, né? Se eu colocasse que eram números inteiros, eu ponho aqui integer, falar que era inteiro e salvo. Vamos voltar aqui, vamos compilar de novo, gerou um outro arquivo executável, vamos rodar de novo. Número A, 10, número B, 15. Agora só é 25, não tem mais aquele 0000, porque ele já está tipo, armazenando essa informação no outro tipo de variável. Então, assim, esse vídeo aqui era só para ensinar a instalar programinha, rodar um caso simples, né? Não tem grandes novidades. Nos próximos vídeos eu vou assim ensinar várias questões da linguagem, como é que você gera um arquivo, como é que você grava as coisas num arquivo, como é que você lê arquivo, como é que você resolve a equação diferencial usando um Ruji-Kutta ali para resolver um problema físico, né, de uma partícula que sedimenta num fluido viscoso e tal. Então a minha ideia é fazer várias aulas curtas de exemplos de programinhas que eu já vou ter escrito já em Fortran e que resolvam probleminhas físicos. Então eu vou explicar o problema físico e o código que resolve ele, né, para que você aprenda certas ferramentas, certas sintaxes, certos recursos do Fortran através de exemplos já científicos, tá? E vai ser essa a estrutura desse mini curso de Fortran, beleza, galera? Então vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, um beijo!